Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Dicas e Protocolo. Aqui a gente mostra para você como analisar e interpretar as principais variáveis de um relatório de avaliação física. Então, se você tem um relatório com dados de ergospirometria, ventilometria, salto vertical, velocidade, força ou potência, e quiser saber se esses resultados eles estão minimamente coerentes ou não, então isso aqui é para você. Fica aí que vai ser legal. Sou Alex Oliveira, profissional de educação física, especialista no desenvolvimento de sistemas para medida de performance esportiva. Hoje a gente vai falar, agora de maneira bem rápida, sobre taxa de desenvolvimento de força. Como calcular uma taxa de desenvolvimento de força. Bom, a taxa de desenvolvimento de força é um cálculo bem simples, é uma coisa bem tranquila de ser feita. Tá? Bom, primeiro passo. O que é uma taxa de desenvolvimento de força? Taxa é qualquer variação que exista com relação a um tempo. Por exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Por exemplo, a velocidade de um carro, uma velocidade média que um carro vai fazer aqui de São Paulo até Brasília. Então, vamos entender que daqui até lá tem, sei lá, vamos chutar aí 1.000 quilômetros. Então, se ele são 1.000 quilômetros. Então, de acordo com o tempo que ele faça essa velocidade, essa distância, eu posso calcular uma taxa. Então, a velocidade em si é uma taxa. Então, se ele demorou, vamos pôr um valor um pouco menor, percorreu 100 km em uma hora, a velocidade foi de 100 km por hora. Então, isso é uma taxa, tá? Porque eu tenho uma posição inicial e eu tenho uma posição final. Então, quilômetros vamos chamar de espaço, de posição. Posição inicial seria 0, posição final seria 100 quilômetros. E o tempo seria 1 hora. Então, a taxa ela vai ser o segundo valor menos o primeiro valor dividido pelo tempo. Tá? Vamos especificar isso de maneira mais clara aqui durante essa conversa. Bom, então taxa é sempre a variação do ponto B em relação ao ponto A e o tempo que demorou para decorrer esses dois pontos, para que esses dois pontos sejam alcançados. Tá? Então é sempre isso. Um ponto A, um ponto B e um tempo. Então eu preciso dessas 3 variáveis. O que eu preciso, quando eu vou falar de força, o que eu preciso ter para poder medir a taxa de desenvolvimento de força? Então, eu preciso ter um equipamento, um sistema que permita com que eu verifique a força ao longo do tempo. De preferência, um comportamento. Tá? É o que a gente chama, por exemplo, de taxa de amostragem. Então, eu preciso de uma taxa de amostragem X para poder fazer determinadas medidas. Então, se eu tiver, uma coisa que eu vou precisar ter é um dinamômetro, tá? Porque força a gente só consegue medir com um dinamômetro. Eu posso fazer a predição a partir de outros equipamentos. Um encoder linear, por exemplo. O encoder linear ele mede deslocamento e tempo. Pelo deslocamento, tempo e a massa que a gente eventualmente possa inserir no sistema, ele faz uma predição da força. Então, dependendo do caso, eu posso até fazer uma predição de taxa de desenvolvimento de força a partir de um encoder linear. Mas, para medida, a gente sempre vai precisar de um dinamômetro. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos o que seria um dinamômetro. Né? Vamos aqui compartilhar. Aqui, a minha telinha aqui. Vamos para cá, dinamometria. Bom, aqui vocês estão vendo várias fotos, né? Deixa eu ampliar as fotos, para começar por essa aqui. Ó. Essa foto aqui é uma foto aqui que foi feita na USP de Ribeirão Preto, um trabalho aí orientado aí pelo professor Henrico, tá? Que eu peguei aqui nas redes sociais, acho que foi no Facebook, alguma coisa assim. Então, isso daqui é um exemplo de dinamômetro. Então, a gente tem aqui embaixo 2 sensores. Então, a gente tem um banquinho de supino, um banco normal, de academia. Tá? Tem uma barra guiada, que está aqui, e os 2 sensores. Então, isso daqui é uma maneira da gente fazer determinadas medidas.
Então, eu tenho esses dois sensores que estão nesses dois pontos aqui do banco, tá? Nesses dois pés. É óbvio que a força ela está sendo distribuída por esses dois pés e nesses dois pés aqui de trás também. Então, são 4 pés que estão distribuindo a força. Porém, quando esse tipo de equipamento vai ser colocado em funcionamento, existe todo um processo de calibração, onde as cargas são colocadas no eixo de movimento, no plano de movimento, né, no sentido onde a força realmente vai ser aplicada, e faz-se a calibração naquele ponto. Tá? Então, não é simplesmente colocar ali e fazer a medida. Existe todo um processo de calibração para fazer com que a medida nessa situação seja a mais acurada possível, a mais precisa possível. Então, exemplificando aqui, ó. Isso daqui, possivelmente, eu não sei, porque eu não conversei com o pessoal, possivelmente é uma medida de força isométrica, tá? Porque colocou aqui bastante carga, tá? Tem como travar também aqui esse tipo de equipamento. Então, colocou bastante carga para transformar isso daqui num dinamômetro isométrico, tá? Estou chutando, não estou querendo dizer exatamente que foi isso que o pessoal fez. Mas, para exemplificar, seria isso. Eu posso colocar bastante carga, o suficiente para que a pessoa não consiga movimentar aquela carga, tá? Então vai fazer uma medida isométrica. Então, a partir do momento que é sinalizado, ele começa a fazer força. Então, isso daqui é apenas um exemplo para fazer num supino, tá? Eu tenho outros exemplos aqui de dinamômetro. Vamos voltar esse para cá. Aqui a gente tem um dinamômetro, vou trazer para frente. Esse aqui é um dinamômetro de preensão manual, que foi colocado numa haste para regular a altura, sobe, desce, coisa relacionada. Aí a pessoa vai fazer força, então dependendo do posicionamento, aí tem vários critérios. Isso daqui é só uma foto ilustrativa, porque geralmente os testes eles não são feitos dessa maneira para apreensão manual. Então, ilustrando aqui, ó, ele está fazendo uma força de preensão manual e ele vai ter as medidas de força. Então, os equipamentos para a gente calcular a taxa de desenvolvimento, para calcular a TDF, a taxa de desenvolvimento de força, geralmente não são equipamentos muito simples. São equipamentos relativamente simples, né, comparados com outros, porém não são os mais simples. Se eu tiver um dinamômetro que mede força, aqueles analógicos, né, que tem o ponteiro, eu não vou conseguir fazer a taxa de desenvolvimento de força, porque ele mede só força de pico, ele não mede o comportamento. Então, para a medida de taxa de desenvolvimento de força, eu sempre vou precisar de um equipamento que me dê o comportamento da força. Esse aqui é um exemplo do Elvio, lá de... Vamos jogar para frente. Trazer para frente. Mais para frente ainda. Tá. Esse aqui, ó, é um dispositivo que ele desenvolveu lá. Ele tem um sensor de força aqui, aí a pessoa está fazendo aqui um afundo, aqui, pode fazer um agachamento. Ao sinal, ele vai fazer uma força. E aí, de acordo com o comportamento dessa força, a gente vai fazer algumas medidas, entre elas a taxa de desenvolvimento de força. Eu posso fazer isso num leg press também. Para trás. Aqui, isso aqui é um leg press instrumentado. Aqui eu tenho um leg press que pode estar fazendo a força. Esse aqui é uma avaliação com o professor Gustavo Barquilha, né? Quando ele estava fazendo a assessoria aqui do Spider, né? O Anderson Silva, né? Porque aí ele tinha lá o dinamômetro dele que ele colocava no leg press e fazia as medidas de força. Bom, então, para a gente fazer a taxa de desenvolvimento de força, a medida de taxa, o cálculo de taxa de desenvolvimento de força, eu sempre vou precisar de algum tipo de equipamento um pouco mais preciso para medir o comportamento. Vamos fechar aqui e vamos lá. Ó, então, aí a gente tem os dinamômetros, né? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fazer o meu desenho aqui, ó. Aqui. Então, eu falei para vocês que a gente precisa de 2 pontos, né? 2 pontos de força. Então, quando a gente faz uma força,
Geralmente, para a medida da taxa de desenvolvimento de força, a gente faz assim. A pessoa está parada sem fazer força, né? A isometria vai estar parado mesmo, né? Mas a partir do momento que a gente sinaliza, ela é orientada a fazer força o mais rápido possível. Né? Aí ela para a força. Então isso daqui é um exemplo de curva de força. Então ela saiu aqui do zero, tá? Então vamos dizer que aqui é zero. Zero força. Aí ela fez uma força e chegou num determinado ponto aqui. Ó. As unidades para medida de força, elas são o quilograma-força, KGF, tá? Bom, KGF, é isso que está escrito aí, tá? Ou então Newton, né? Eu ia falar Newton-metro, mas é outra coisa. Então, Newton. Essas são as duas medidas para força. KGF, quilograma-força, ou Newton. Tá? Então, essas são as duas unidades. Geralmente, a gente fala, fez tantos quilos de força. Isso aí, geralmente, é mais assim, força de expressão. Tá? Porque quilograma é uma unidade de medida de massa. Tá? Força vai ser quilograma-força ou Newton. Mas, eventualmente, até a gente falando aqui, a gente fala, fez tantos quilos. Tá? Mas quando a gente estiver se relacionando com força, o correto é quilograma-força ou Newton. Então, vamos dizer que a força inicial foi 0 e a pessoa fez 100 newtons. 100 newtons dá mais ou menos 10 kg-força. Tá? Porque para a gente transformar quilograma-força em newton, basta multiplicar por 9,81. Então, 1 kg-força multiplicado por 9,81 é igual a 9,8 newtons. Tá? Então, bom, mas tudo bem, depois a gente entra nisso daqui. Então, ele fez 100 newtons. Então, eu tenho o ponto inicial, tá? Vamos chamar de I, tá? E eu tenho o final. Então, vamos chamar de força inicial e força final, FF, tá? Aí eu preciso, o que fica faltando? Fica faltando o tempo. Então, eu preciso saber qual foi o tempo que percorreu desse ponto inicial até esse ponto final. Vamos chutando que foi 1 segundo. Tá? 1 segundo. É sempre a unidade de taxa de desenvolvimento de força, geralmente ela é usada Newton, tá? E segundos. Então vai ser Newton por segundo. Como que a gente vai fazer o cálculo? A gente vai pegar o 100 menos a força inicial. Então, deixa eu apagar. Não precisa apagar, vamos lá. Vou pegar 100 menos 0, que é a força inicial, vai ficar 100, certo? E eu vou dividir pelo tempo. Qual foi o tempo? Foi 1 segundo. Então, 100 dividido por 1, quer dizer que eu tenho uma taxa de desenvolvimento de força de 100 o quê? O que é 100? 100 newtons. Então, 100 newtons dividido por 1. Tá? O que é 1? Segundo. Então, vai ser newton por segundo. Então, eu vou ter uma taxa de desenvolvimento de força de 100 newtons por segundo. Então, vai ficar expresso assim, 100, o N de newtons, eu posso multiplicar, né, colocar um pontinho, vezes segundo elevado a menos 1. Tá? Isso é uma expressão. É simplesmente para dizer que é newton dividido por segundos. Tá? Então, para esse exemplo aqui, ó, de 100 newtons de força de pico, saindo do zero, quer dizer que a minha taxa de desenvolvimento de força foi de 100 newtons, pontinho, segundos, menos 1. Tá? Ou, né, de maneira assim bem grosseira, né, seria newtons dividido por segundo. Que é para dizer que ó, foi newtons, foi feita uma divisão por segundo. Mas no sistema internacional, a expressão correta é essa aqui, ó. 100 newtons multiplicado por segundo elevado a menos 1. Tá? Então, é dessa maneira que a gente calcula a taxa de desenvolvimento de força. Sempre assim. As dúvidas, geralmente, elas ocorrem em cima de ponto inicial e ponto final. Tá? Por quê? Porque eu posso ter inúmeras taxas de desenvolvimento de força. Então, imagina que eu fiz... Vamos apagar isso aqui que já ficou bem poluído. Apagou aqui. Vamos
repetir aqui. Ó. Então, imagina que a gente fez esse mesmo ponto, foi daqui, chegou aqui no 100, tá? Isso aqui, tá? E aqui, ponto inicial. Então, início e fim. Eu comecei com 0, tá? E aqui eu defini que ó, eu vou medir a minha taxa de desenvolvimento de força em relação à força de pico. Então, isso daí é uma maneira de a gente fazer. Então, aqui, ó, força de pico. Então, a força de pico é a maior força que ocorreu naquela contração, independente do tempo, tá? Então, aqui seria a força de pico. Porém, eu posso ter uma taxa de desenvolvimento de força em relação ao tempo. Ah, como assim ao tempo? Eu posso simplesmente dizer que, ó, eu quero saber qual que é a minha taxa de desenvolvimento de força nos primeiros 100 milésimos de segundo. Então, 100 milésimos de segundo sempre vai ser aqui, ó, nesse ponto. Então, se eu fizer por essa maneira, então quer dizer que o meu ponto, o meu segundo ponto, vai ser aqui, ó. Tá? Vamos entender que aqui foi 50 newtons de força. 50 newtons de força. E eu comecei com 0. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o 50 menos o 0. 50 menos o 0. Vai ser igual ao quê? Igual a 50. Qual foi o tempo? Opa, agora o tempo já não foi mais 1 segundo. Aqui, ó. Eu demorei 1 segundo, nesse exemplo anterior que eu falei, para atingir a força de pico. Porém, a minha taxa de desenvolvimento de força eu estou medindo com 0,1 segundo. Eu não falei que seriam 100 milésimos de segundo? Então, eu tenho aqui 0,1. Então, se eu pegar 50 e eu dividir por 0,1, quanto que vai dar? Vamos fazer o cálculo, né? Bom, deixa eu fechar isso aqui e vamos abrir um outro aqui, ó. Bom, vocês devem estar vendo agora uma planilha de Excel, né? Tenho aqui, tá. Então, eu tenho aqui. Vamos usar aqui só para a gente calcular. Então, ó, eu vou fazer igual, tá? Qual que foi a força inicial? Força inicial, 0. Tá? Força final, 50. Então, eu tenho 50 menos 0, certo? Vai me dar os 50. Tá, vamos fazer grandão isso aqui, vai. Um pouco maior. E vamos arrumar essa... Peraí, deixa eu... Aqui... Tá, 50. Tá? Então, tem o 50 que foi a diferença. 50 menos 0 dá 50. E eu vou dividir isso por quanto? Por 0,1 em segundos. Certo? Então, vamos pôr aqui, ó. Dividido por 0,1. Quanto que vai dar? Vai dar 500. 500 o quê? 500 newtons por segundo elevado a menos 1. Então, esse aqui, ó. Então, 50 newtons, 50 newtons por segundo, aliás, perdão, 500 newtons por segundo já é diferente de 100 newtons por segundo. Porém, vamos voltar para o nosso desenho. Ó, voltando para cá, certo? Então, quando eu usei esse ponto de referência, eu tive 100 newtons por segundo. Menos 1, vai. Se eu uso esse ponto de referência, e a minha força aqui foi 50, eu já tive 500 newtons por segundo, menos 1. É diferente? Óbvio, é muito diferente. São 5 vezes mais. Porém, a contração foi a mesma? Sim, foi a mesma. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com relação a isso. Se eu vou pegar um trabalho que está falando de taxa de desenvolvimento de força, e eu quiser comparar com algum trabalho que eu esteja fazendo, um dado que eu esteja coletando,
ou um outro trabalho que eu vou estar lendo, eu preciso saber exatamente como foi calculada aquela taxa de desenvolvimento de força. Então, porque senão eu corro o risco de dizer que, ó, nessa contração o sujeito foi 5 vezes mais, desenvolveu 5 vezes mais força. Tudo bem, ele desenvolveu aqui, ó, porque ele teve esse desenvolvimento mais aqui. Mas eu não posso comparar isso aqui com isso aqui. Quer dizer, eu até posso, desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Eu posso comparar as diferenças. Ó, se eu calculo assim, dá isso, de uma outra maneira dá aquilo, e assim por diante. Porque senão eu não consigo fazer esse tipo de comparação. Então, esse é o calcanhar de Aquiles da taxa de desenvolvimento de força. É o ponto principal. Entendeu isso, fica muito simples. E geralmente as principais dúvidas que chegam aqui para a gente com relação à taxa de desenvolvimento de força é exatamente esse ponto. Tá? Quais os critérios que foram utilizados. Então, não adianta, eu quero medir taxa de desenvolvimento de força. Beleza, primeiro passo. Tá. Qual que é o referencial que você vai usar? Sabe por que eu digo isso? Cadê aqui? Deixa eu achar. Vamos apagar esse aqui. Fechou. Deixa eu mostrar para você uma diferença aqui de taxas de desenvolvimento de força. Vamos voltar para o nosso... Peraí, deixa eu fechar e trazer aqui porque está no outro monitor. Fechou. Vou aqui. Vem para cá. Aqui. Pronto. Agora ficou fácil aqui. Bom, então a gente está vendo aqui, a gente calculou aqui os 500 newtons, né? Isso daqui é um relatório de um salto, tá? Uma outra coisa que eu posso medir taxa de desenvolvimento de força também, não falei. Vamos, antes de eu complementar, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, nos dinamômetros. Aqui, ó. Então eu tenho aqui dinamômetros, ó, um outro que eu posso medir aqui, ó, para natação. Para frente. Mais ainda. Ó, então isso aqui eu posso medir. Eu posso medir a taxa de força da média das braçadas, de uma braçada específica, lado direito, lado esquerdo. Então eu posso fazer isso. Mas eu posso fazer também aqui, ó. Uma plataforma de força nada mais é, vamos colocar aqui, ó. Uma plataforma de força nada mais é do que um dinamômetro, tá? Porém, um dinamômetro específico para medir força de reação contra o solo. Então, nesse caso aqui, ó, o atleta está saltando. Eu tenho aqui uma plataforma, né, que é essa que está aqui embaixo. Ó. Então, é uma plataforma bipodal, estou medindo força nos dois pés separados, mas tudo bem. Então, eu posso usar uma plataforma de força para medir a taxa de desenvolvimento de força em um salto. Tá? Também, que não deixa de ser um dinamômetro. Então, agora a gente começa a entrar um pouquinho mais em salto, para a gente ver as diferenças, as possibilidades de diferença de taxa de desenvolvimento de força em um único salto. Tá. Ó. Então, isso daqui, por exemplo, é um exemplo de 6 saltos diferentes, que possivelmente são de 2 pessoas, tá? Porque quando a gente começa a trabalhar com medida de força, com equipamentos um pouco mais apurados, geralmente a gente começa a identificar que pessoas, tá? Têm uma impressão digital específica daquela variável que a gente está medindo. Por exemplo, no salto, olhando esses 3 saltos aqui, ó, o primeiro salto aqui, ó, esse primeiro da esquerda, depois o primeiro aqui da direita e esse segundo da esquerda. Eu não lembro exatamente, esse gráfico eu que fiz, mas eu não lembro exatamente quem que eram esses atletas, essas pessoas. Mas olhando aqui, eu já percebo que é a mesma pessoa. Por quê? Tá vendo aqui, ó,
esse dentinho aqui, ó, ele se reproduz aqui, se reproduz aqui, se reproduz aqui, ó. Isso aqui não é uma característica normal de todo mundo. Tá? Então, é uma característica da maneira como aquela pessoa está saltando. Tá? Então, a gente percebe que ela está fazendo um determinado movimento muito específico, muito rápido, em um determinado ponto. Então, a hora que a gente bate o olho, opa, isso aqui muito provavelmente é da mesma pessoa. Posso estar enganado, mas olhando aqui, muito provavelmente é. Mas aqui, como o assunto é taxa de desenvolvimento de força, uma outra maneira aqui da gente fazer uma medida de taxa de desenvolvimento de força. Quer dizer, não é outra maneira, não. Uma outra maneira de a gente pegar pontos específicos. No contramovimento, no salto de contramovimento, eu posso utilizar a taxa de desenvolvimento de força a partir da menor força que ocorre na fase excêntrica e como primeiro ponto, então seria o ponto inicial, a menor força na fase excêntrica. E eu posso utilizar a maior força encontrada, ponto. Tá? Não sendo óbvio na aterrissagem. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro ponto aqui, ó, é a menor força na fase excêntrica, tá? No contramovimento. E aqui eu tenho a maior força encontrada no movimento do salto. Nesse caso aqui, ó, a maior força ela ocorreu ainda na fase excêntrica. Então eu tenho daqui até aqui, eu vou ter uma taxa de desenvolvimento de força. No segundo salto, eu usei o mesmo critério, a gente está usando o mesmo critério. A menor força na fase excêntrica e a maior força encontrada. A maior força já ocorreu aqui, ó, nesse ponto. Tá? Já no terceiro exemplo, eu tenho a maior força na fase excêntrica, a menor força na fase excêntrica e a maior força encontrada, que já foi aqui, ó. Então, nesses dois casos aqui, ó, eu tenho a maior força ocorrendo na fase excêntrica. E nesse caso aqui, eu tenho a maior força ocorrendo na fase concêntrica. Só que aqui, por exemplo, vamos pegar esses dois exemplos aqui, ó. Tá? Os saltos, eles são muito parecidos aqui, ó. O sujeito saltou, ele veio aqui para baixo, ó, menos 99 newtons, menos 107 newtons, ele foi quase zero lá embaixo na plataforma de força. Aí ele fez a frenagem, né? Fez a frenagem no movimento. Nesse ponto aqui, ele começou a impulsão. Porém, já na frenagem, ele já realizou a maior força. Nesse caso aqui, a maior força dele já ocorreu durante a fase de impulsão. Eu tive aqui, ó, força máxima, 1.710 newtons. Tá? E aqui eu tive a força máxima, 1.860 newtons. Porém, esses 1.860 newtons ocorreram na fase excêntrica. E esses 1.710 newtons ocorreram na fase concêntrica. Aí a gente vai verificar qual foi a altura que eles saltaram. Né? Aliás, antes da altura, vamos verificar uma outra coisa aqui. Qual que foi a taxa de desenvolvimento de força? Ó, esse sujeito aqui, os dois, possivelmente é a mesma pessoa. Mas nesse salto aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, eu tive uma diferença de 1.710 menos 99, vai dar uma diferença de 1.611. O tempo decorrido foi de 376 milésimos de segundo, 0,376 segundos. Então, o tempo demorou daqui até aqui 376 milésimos, o que vai me dar uma taxa de desenvolvimento de força de 4.284 newtons por segundo. Já nesse daqui, ó, eu tive uma taxa de desenvolvimento de força de 10.449. Ou seja, nesse exemplo aqui em cima, eu tive 40% de taxa de desenvolvimento de força em relação a esse. Ou seja, esse salto aqui, por esse tipo de cálculo, ele vai me dar um valor 60% menor do que esse daqui. Agora, qual que foi a altura que eles saltaram? Esse primeiro salto aqui, ele teve uma altura de 24 centímetros. E esse segundo salto foi uma altura
de 25 centímetros. Tá? Então, eu tive aqui praticamente o mesmo salto, porém com taxas de desenvolvimento de força muito diferentes. Tá? Simplesmente porque eu peguei pontos, eu usei um critério, o mesmo critério para os dois, porém esses pontos aconteceram em distâncias muito longas. Porém, o perfil do salto total, ele é muito parecido. Ó. Esse perfil aqui, ó, ele é muito parecido com esse aqui. A única diferença é que a maior força ocorreu na fase concêntrica nesse caso, e nesse caso aqui ocorreu na fase excêntrica. O que, ocorrendo na fase excêntrica, está mais próximo do ponto inicial. Então, eu tenho que tomar determinados cuidados se eu for olhar pura e simplesmente a taxa de desenvolvimento de força. Então, a gente vê aqui que tem 6 comportamentos diferentes. Ó, esse caso aqui, ó, eu tenho daqui a aqui, esse caso eu tenho daqui a aqui, nesse caso eu tenho daqui a aqui. Então, eu tenho comportamentos diferentes. Então, eu preciso ter bastante atenção quando eu for utilizar determinados critérios. Vamos voltar para o nosso relatório de salto, só para a gente ver as diferenças de resultado em um único salto. Ok, isso aqui. Ó, então, eu estou aqui. Eu tenho, isso aqui foi o salto, a pessoa fez aqui o contramovimento, saltou, beleza. Aí eu tenho os resultados aqui. Ó. Velocidade, tal. E aí eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu desproteger a planilha, Ctrl C, desproteger, Ctrl V, beleza, então, ó, vamos marcar aqui. Então, aqui, peraí, não, volta, só os 3 aqui. Taxa de desenvolvimento de força. Ó, em um único salto, eu tenho 4 taxas de desenvolvimento de força. E eu posso colocar a quinta, porque aqui nesse cálculo não está sendo feito igual a esses exemplos que eu coloquei anteriormente. Tá? Nesse caso aqui, eu estou usando outros 4 critérios diferentes. Vamos começar aqui pelo primeiro. Taxa de desenvolvimento de força inicial, que a gente chama de inicial. Isso eu tenho a minha taxa de desenvolvimento de força como ponto inicial, né, baseando-se nos 2 pontos. O ponto inicial seria o início da fase concêntrica. Tá? Início da fase concêntrica. E o ponto final seria a força que ocorreu no 30º. Tá? 30 milésimos de segundo. Ou seja, depois de 30 milésimos de segundo. Vamos olhar no gráfico como seria isso. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá só. Força no movimento, força na fase concêntrica. Aqui. Tá, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Ó. Gráfico geral, eu tenho aqui o gráfico total desse salto. Tá? Com as fases, eu tenho tudo aqui. Mas eu quero olhar só os dados que estão em laranja aqui. Ó. Então, eu venho nessa planilha aqui e eu vou selecionar só a fase concêntrica. Tá? Só a fase concêntrica. Eu tiro os valores de 0, volto para cá. Então, aqui ele isolou só aqueles dados que estão na fase concêntrica, só ali. Tá? Por que só na fase concêntrica? Eu não falei para vocês, ó, taxa de desenvolvimento de força inicial 30 milésimos de segundo. Então, esse valor aqui é aquele valor que estava no relatório anterior lá. Menos, ó, veja bem, menos 53,6. Se eu tenho um menos aqui, isso quer dizer que da hora que eu comecei a fazer a fase concêntrica, a minha força ela diminuiu, ela não aumentou. Então, eu vou estar mais ou menos por aqui. Eu vou ter uma força inicial, ó, 1739. Aí depois eu tive em algum ponto aqui. Deixa eu ver se eu tenho força. TDF. Vamos ver se eu tenho a força. Ó, força nos primeiros
30 milésimos de segundo. Ó. A força nos primeiros 30 milésimos de segundos. 1737. Vamos ver. Ó, a força inicial. Então, a minha fase concêntrica, ela começou com 1739. Quando eu estava com 30 milésimos de segundo, a minha força tinha caído. Tá? Por isso que a taxa de desenvolvimento de força, ó, força aqui, 1737, ou seja, 2 newtons, muito pouco. Tá? Porém, quando eu faço a medida de taxa, como ela caiu, ela vai me dar um valor negativo. Ó. 53 menos 53,6. Por que menos 53,6? Vamos para o nosso desenho. Vamos lá. Temos aqui, ó, tá? Então, imagina que eu fiz o meu salto, fase excêntrica, pá, fase concêntrica, saí do chão, voltei. Lindo, maravilhoso o desenho, tá? Vamos dizer que aqui foi o ponto de divisão. Aqui eu tenho tudo excêntrico. E a minha fase concêntrica é essa aqui, ó, tá? Aí a minha força inicial, ela foi aqui, tá? Num ponto. 30 milésimos de segundo, vamos dizer que foi aqui, ó. Tá? Se 30 milésimos de segundo foi aqui, quer dizer que a minha força inicial, ela foi maior do que a minha força final. Então, como eu vou fazer força final menos a inicial, o valor vai ser negativo. Então, por isso que se eu calcular dessa maneira, eu posso ter valores negativos de taxa de desenvolvimento de força. Então, isso daqui é a primeira taxa que tem ali. Aí a gente vai ter as outras. Tá? Vamos voltar para lá. Voltando aqui. Então, voltar para resultados. Aqui, ó. Então, esse aqui a gente viu agora. Taxa de desenvolvimento de força inicial. Vou marcar ele aqui, ó. Aí eu tenho a taxa de desenvolvimento de força até a força de pico, tá? O que vai me dar, ó, 1.141 newtons. Que aí seria esse segundo aqui, ó. Vamos olhar de novo no nosso gráfico. Qual que foi a força de pico? Vamos lá, força de pico, né? Deve estar para cima. Força de pico na fase concêntrica. 1.765. Ou seja, eu comecei a minha fase concêntrica com 1.739. E a minha força de pico foi 1.765. Ou seja, eu fiquei mais ou menos quase que parado, mas eu subi um pouquinho. Então, ó, a força de pico, vamos marcar aqui, ó. Ponto, vamos tirar aqui, 100 ponto. E vamos tirar esse aqui também, 100 ponto. Ó, não tem nada marcado. Então, vamos marcar aqui a força de pico, o ponto da força de pico na fase concêntrica. Ó. Nesse ponto aqui, foi a minha força de pico. Tá? Então, daqui até aqui, eu já tenho um outro tempo. A taxa de desenvolvimento de força que a gente viu antes é 30 milésimos de segundo, que é fixa, né? Que a gente fixou em 30 milésimos de segundo. Nesse caso aqui, a gente está esperando a máxima força de pico. Só que a gente não sabe em qual tempo isso vai ocorrer. Então, isso daqui vai ter um tempo específico. Deixa eu ver se eu tenho aqui o tempo para atingir a força de pico. Tempo. Ó. Instante da força de pico na fase concêntrica. Ó, demorou 183 milésimos de segundo. Daqui até esse ponto aqui, demorou, a duração do tempo foi de 183 milésimos de segundo. Então aqui eu já estou comparando, fazendo um cálculo de taxa de desenvolvimento de força baseado num tempo de duração diferente dos 30 milésimos anteriores. Então a primeira taxa foi 30 milésimos. A segunda é o tempo que demorou para atingir a força de pico, que nesse caso aqui foi 183 milésimos de segundo. Então, isso daqui foi uma segunda maneira que a gente tem aqui para calcular a taxa de desenvolvimento de força. E assim por diante. A gente pode pegar outros pontos. Por exemplo, eu posso usar um critério aqui. Eu quero saber qual que foi a minha taxa de desenvolvimento de força até a força
no momento em que o indivíduo, que aquele sujeito, realizou a maior potência. Porque a maior potência, ela não ocorre na maior velocidade e não ocorre na maior força. Ela ocorre num tempo intermediário. Ó, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Vamos tirar esse ponto, sem ponto, e vamos colocar ponto de potência máxima. Tá. Então, ó, já é aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, a força já está caindo, ó. Tá? Então, eu tenho uma força máxima ocorrendo mais ou menos por aqui, e aqui eu já tenho uma força, uma potência máxima. Então, aqui eu tenho a força máxima, aqui eu tenho a potência máxima, e a minha velocidade máxima vai acontecer em algum ponto por aqui. Tá? Então, a minha potência máxima, ela sempre ocorre entre a força máxima e a força e a velocidade máxima. Sempre vai ocorrer mais ou menos dentro dessa faixa. Um pouco mais perto da velocidade máxima, pode ser mais perto da força máxima e assim por diante. Então, eu posso usar um outro critério. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas variando os pontos. Ponto inicial e ponto final. Ó, então, se a gente pegar essa taxa de desenvolvimento de força, vamos ver o que acontece. Ó. A taxa de desenvolvimento de força. Até a potência de pico. Ó, tá vendo que aqui já deu negativo de novo. Tá? Por que deu negativo? Agora você já sabe. Deu negativo por quê? Porque essa força inicial foi maior do que a força final. Então o valor vai dar negativo. Tá? E se desse zero? Tá? Como que seria isso? Quer dizer que a minha força inicial foi igual à força final. Existem casos onde a maior força, se eu coloco aqui o cálculo de taxa de desenvolvimento de força, da força inicial até a força de pico, pode ser que a força inicial seja a maior força da fase concêntrica. Ou seja, aí não vai existir uma taxa de desenvolvimento de força usando esse critério. Tá? Então, dependendo do critério que eu vou estar utilizando, eu vou usar um determinado ponto. Tá? Então, voltando agora para os resultados. Ó, então, aqui eu já tenho esse terceiro. Aí eu tenho uma outra maneira, ó, que é a máxima taxa de desenvolvimento de força a cada X tempo. Eu posso usar uma faixa de tempo. Nesse caso aqui, ó, a gente está usando 30 milésimos de segundo. Então, nesse caso aqui, como que a gente faz? Como que é feito? É feita uma varredura e aí vai procurando qual é o conjunto de 30 milésimos de segundo, né, o número de amostras correspondente a 30 milésimos de segundo, onde ocorre a maior taxa de desenvolvimento de força. Nesse caso aqui, ó, foi nesse ponto aqui, ó. Daqui até aqui foi onde existiu a maior taxa de desenvolvimento de força na fase concêntrica. Então, a gente já teve aí, ó, 5 maneiras diferentes, quer dizer, não são 5 maneiras, são 5 critérios diferentes para a gente poder calcular a taxa de desenvolvimento de força. Então, aqui, para esse critério, esse último critério, o que vai acontecer? Ó? Minha força inicial é essa, minha força inicial é essa, minha força final é essa aqui. Então, dependendo da característica do atleta, pode ser mais perto do início da fase concêntrica, para outros pode ser mais no meio. Então, quanto maior a capacidade dele ter uma transferência de componente elástico, o componente elástico ajudar no salto, no contramovimento, mais próximo do início da fase concêntrica vai estar essa taxa de desenvolvimento de força. Então, eu vou ter características, eu posso buscar características com relação a isso. Vamos voltar aqui para o nosso resultado. Então, ó, aqui eu tive essa terceira aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, menos 53, 141, menos 159 e menos 1.349. Eu não tenho aquela primeira que eu mostrei para vocês, que seria a menor da fase excêntrica em relação à maior encontrada. Vamos ver se dá mais ou menos para a gente calcular na mão aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó.
383, vamos fazer nesse aqui. Vamos pegar aqui, vamos desproteger essa aqui também. Beleza, aí a gente já pode calcular aqui. Então, ó, eu tenho a minha força inicial, 383. Ó. Força inicial. Chutar aqui, ó, 383. Tá. E vamos ver pico de força. Ó, pico de força foi esse aqui, ó, 1706. Vamos chutar que seria esse aqui, ó. Ah, não, 1765, ó. 1765. 1765. Força final. Força final. Então, eu vou ter a diferença. Então, vai ser igual esse menos esse. Eu vou ter 1.382. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu calcular aqui o tempo. Ó, 906. 906. E aqui foi... Vamos lá, 1190. 1190. Então, eu tenho, vamos lá, 1190 menos 906, eu vou ter 284 amostras, é 600 Hz, vezes 1,67. 474 milésimos de segundo. Então, eu tenho 474. Então, tempo. Vamos pôr 0, né? 0, então, a minha taxa de desenvolvimento de força vai ser isso aqui, dividido por isso aqui. Eu vou ter 2.915. Então, eu teria 2.915. Então, eu tenho 5 taxas de desenvolvimento de força para um único salto, tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai trabalhar com medidas de taxa de desenvolvimento de força. Porque não existe assim, eu quero saber qual que é a taxa de desenvolvimento de força. Beleza, tudo bem, desde que você saiba exatamente o que você quer comparar. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos esse conceito. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou mesmo nos canais aqui do Dicas de Protocolo, alguns trabalhos que tenham taxa de desenvolvimento de força, vocês podem baixar, dar uma olhada, fazer algumas comparações. E se você tiver alguma dúvida com relação à taxa de desenvolvimento de força, aí você manda para a gente aqui a sua dúvida, que aí se for o caso a gente faz um vídeo específico, chama alguém para conversar especificamente a respeito da taxa de desenvolvimento de força, algum trabalho que esteja realizando com relação a essa variável. Espero ter sido claro, tenho alguns exemplos, né? Se vocês quiserem esse relatório aqui, modelo aí para vocês, é só pedir para a gente aqui que a gente está mandando aí para você, como modelo para você poder tá olhando de maneira um pouco mais prática em cima dos dados. Bom, então hoje foi essa a dica. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para a gente. Um abraço e até o próximo.